Neste vídeo, estudaremos um conceito bastante importante e utilizado quando fazemos programas em Prolog, a recursão. Considere que vamos definir a relação ancestral a partir da relação pais, que foi definida em vídeos anteriores e que na figura está representada pelas setas em vermelho. O caso mais simples de uma pessoa X ser ancestral de uma pessoa Z é quando X é um dos pais de Z. Esta situação pode ser facilmente representada através da seguinte regra: X é ancestral de Z se X é um dos pais de Z. Porém, existem os casos nos quais a relação de ancestralidade não é direta. Por exemplo, sabemos que Tom é um ancestral de Pat, uma vez que ele é um dos pais de Bob e que Bob é um dos pais de Pat. Podemos definir esta relação de ancestralidade usando uma outra regra. Na figura, podemos ainda identificar mais um caso de ancestralidade. E para este novo caso, podemos acrescentar outra regra. Acrescentando estas três regras ao nosso programa original e perguntando se Tom é ancestral de Bob, o Prolog percorrerá as cláusulas do programa até encontrar a primeira regra cuja cabeça dá match com a consulta. Isto ocorre quando as variáveis x e z são substituídas respectivamente por Tom e Bob. A consulta original, então, é substituída pelo corpo da cláusula e passamos a tentar responder à consulta se Tom é um dos pais de Bob. Esta informação está explicitada no nosso programa e, portanto, temos uma resposta positiva e a nossa consulta original também tem uma resposta positiva, ou seja, Tom é um dos ancestrais de Bob. Na consulta para saber se Tom é um ancestral de Pat, o processo é semelhante. O Prolog casa esta consulta com a primeira regra da relação ancestral, substituindo x por Tom e z por Pat. Assim, a consulta original será verdadeira caso Tom seja um dos pais de Pat, que corresponde ao que vem no corpo da primeira cláusula. Ao percorrer o programa, não encontramos nenhum fato que pudesse dar match com esta consulta. Logo, Tom não é um dos pais de Pat. Mas ainda existem duas regras que envolvem a relação ancestral e que não foram testadas. Passando então para a segunda regra, podemos perceber que a consulta dá match com a cabeça da segunda cláusula quando substituímos x por Tom, z por Pat. Para a nossa consulta original ter uma resposta positiva, precisamos verificar se o corpo da cláusula é satisfeito, ou seja, se Tom é um dos pais de uma pessoa e esta pessoa é um dos pais de Pat. Percorrendo o programa, encontramos o fato de que Tom é um dos pais de Bob. Este fato dá match com a consulta e substituímos y1 por Bob. No passo seguinte, temos que verificar se Bob é um dos pais de Pat. Este também é um fato do nosso programa. E como o Tom é um dos pais de Bob, e Bob é um dos pais de Pat, obtemos como resposta a nossa consulta original que, de fato, Tom é um dos ancestrais de Pat. Imagine agora que temos uma nova informação. Descobrimos que Jim é um dos pais de Cal. Esta informação não estava presente no nosso programa original, então devemos acrescentar este fato ao programa. Note que, ao perguntar se Tom é um dos ancestrais de Cal, as três regras do programa respondem de forma negativa, apesar de Tom ser de fato ancestral de Cal. O que ocorre é que Tom e Cal estão ligados por 4 relações pais, mas nossas regras, no máximo, consideram 3 relações. Claro que não é razoável acrescentarmos uma 4ª regra para cobrir esses casos, uma vez que se aprendemos algo novo, como por exemplo,
que Cal é um dos pais de John, Tom será ancestral de John, mas novamente não teremos uma regra para cobrir esse caso. Para evitar esse tipo de problema, onde nossas regras acabam não cobrindo todos os casos, é que usamos a recursão. Para definir recursivamente a relação ancestral, primeiro definimos o caso base, que é o mais simples. X é ancestral de Z, se X é um dos pais de Z. O caso geral é definido através da regra que diz que se X é ancestral de Z, que diz que X é ancestral de Z se X é um dos pais de uma pessoa Y1, e Y1 é um ancestral de Z. Com isso, reduzimos uma quantidade potencialmente infinita de regras a apenas duas. Note que a característica da segunda regra, que a torna uma regra recursiva, é o fato do predicado ancestral aparecer tanto na cabeça quanto no corpo da cláusula. Perceba também que a cada vez que a segunda regra é aplicada, reduzimos a distância de uma pessoa até um de seus ancestrais. Isso até que a primeira regra possa ser aplicada, terminando o nosso processo recursivo. Usando a regra recursiva para ancestral, não precisamos nos preocupar quando mais informações são acrescentadas ao programa. Por exemplo, a consulta para saber se Tom é um ancestral de Cal é respondida da seguinte maneira. Como a regra mais simples vem na frente da regra mais geral, tentamos aplicá-la primeiro. Enquanto não atingimos o caso de ancestralidade direta, passaremos para a segunda regra, que diminuirá a cadeia de ancestralidade. Assim, Tom será ancestral de Cal, caso Bob seja ancestral de Cal. Bob será ancestral de Cal, caso Pat seja ancestral de Cal. Pat será ancestral de Cal, caso Jim seja ancestral de Cal. Até aqui, sempre aplicando a segunda regra. Para determinar se Jim é ancestral de Cal, aplicamos somente a primeira regra. Como, no caso, Jim é de fato um dos pais de Cal, a nossa resposta à consulta original vai ser verdadeira. Uma pergunta válida é se é possível definirmos a regra de ancestralidade de outra forma, ou trocando a ordem das regras no programa, ou usando uma ordem diferente dos elementos do corpo da segunda cláusula, ou fazendo as duas coisas. Faça consultas diferentes e construa as respectivas árvores de derivação para cada uma das formas que você pode definir a regra ancestral. Veja em que caso e que tipo de problema você pode encontrar.